Olá! Iniciando as nossas atividades do Programa de Recuperação Seletiva da Aprendizagem, PRSA, em Geografia, essa semana aí nós vamos tratar um pouco sobre regionalizações da África, que foram os últimos assuntos que nós trabalhamos nas nossas aulas regulares. Antes de nós iniciarmos, eu queria apresentar para você a gaivota. Então, toda vez que a gaivota aparecer, fique ligado, viu? Porque eu estou te dando o bizu para a prova, o que é mais importante saber a respeito do assunto que nós estamos tratando na aula. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em regionalização, a África pode ser regionalizada de duas maneiras. De acordo com a localização dos países, onde eles são divididos em regiões geográficas, ou com base em critérios históricos, étnicos e culturais. Então, quando a gente fala na divisão com base na localização, a África pode ser dividida em 5 regiões geográficas. Em rosa, ao norte, a África Setentrional. Em verde, ao sul, a África Meridional. Em lilás, a oeste, a África Ocidental. Em vermelho, a leste, a África Oriental, incluindo aqui Madagascar, Seychelles, Comores, Ilhas Maurício. E essa parte em amarelo no centro, África Central. Essa é a divisão da África com base na localização dos países, a divisão da África em regiões geográficas. Mas normalmente a mais utilizada é a divisão da África de acordo com fatores étnicos, socioculturais, que aí nós vamos dividir a África em 2 regiões. A parte norte, que continua sendo chamada de África Setentrional, e essa parte maior em laranja ao sul, que é a África Subsaariana. É a região do continente que está abaixo do deserto do Saara, por isso subsaariana. É com essa divisão que nós vamos trabalhar, certo? Então, inicialmente, vamos falar sobre a África Setentrional, norte da África. O que é importante a gente saber sobre essa região? A África Setentrional também é conhecida como África Branca. É uma região de predomínio da religião islâmica, de clima desértico e de povos caucasoides, ou caucasianos, pessoas com a pele branca. A gente pode dizer que essa região representa uma continuação do Oriente Médio, por conta aí das similaridades em termos de cultura, hábitos, costumes e principalmente religião. E assim como o Oriente Médio, também o principal ativo econômico nessa área é a exploração de petróleo. É outra similaridade. Já falamos do petróleo, vamos falar sobre as atividades econômicas e sobre o padrão de vida na África Setentrional. Então, as principais atividades econômicas: a exploração de recursos minerais, principalmente petróleo e gás, e o turismo. O petróleo e gás, como a gente olha aqui no mapa, Argélia, Líbia e Egito, são grandes produtores desse ativo aqui no norte da África. Quando a gente fala no turismo, os destaques da região são o Egito e o Marrocos, os 2 principais destinos turísticos da África Setentrional. O padrão de vida na África Setentrional geralmente é superior à África Subsaariana, mas também há muita desigualdade. Os países com mais desigualdade, que apresentam os maiores índices de pobreza na região, são a Argélia, o Egito e o Saara Ocidental, como a gente viu nas aulas passadas. Desde sua independência, desde a saída dos colonizadores, boa parte do território do Saara Ocidental está ocupado pelo Marrocos, então a gente não pode dizer nem que existe um governo oficial em Saara Ocidental, ainda luta por essa autonomia. Vamos lá. O que é importante a gente saber também sobre essa região? A gente tem 3 subdivisões na África Setentrional. 3 regiões específicas: o Maghreb, o Saara e o Vale do Nilo. O Maghreb é essa região, esse arco aqui mais a oeste, que abrange desde a Líbia até a Mauritânia. É uma área aí que você tem atividade industrial e turismo no Marrocos, mas também aqui na borda do do mar Mediterrâneo, uma região de clima, você tem também montanhas e um clima um pouco mais ameno que no sul, que é praticamente desértica. A gente também tem importantes cultivos agrícolas, destaque aí para as oliveiras, que é um mercado muito forte aí do azeite de oliva e da azeitona na Europa. Muita coisa sai do Marrocos. Então essa região aqui, quando a gente vai falar de Maghreb, estou falando desse arco noroeste do continente africano.
Outra região importante também, né, é o deserto do Saara, né, que toma todo o norte da África. Então aqui inclui, além do Maghreb, também o Egito, que tinha ficado de fora da primeira lista. E por último, né, outra área importante aqui no Egito é o Vale do Rio Nilo. Essa área, assim como o Maghreb, também é uma área importante, importante desenvolvimento da agricultura, né? A gente viu em outras aulas em imagens de satélite, toda a população do Egito e, consequentemente, toda a atividade econômica se concentra ao longo do vale e do delta do Rio Nilo. Vou falar agora sobre a África subsaariana. Então, lembrando, quando a gente fala de África subsaariana, estamos falando dessa porção em laranja, abaixo do deserto do Saara, subsaariana. O que é importante a gente saber sobre essa região da África? A África subsaariana, conhecida como África Negra, é a maior parte do continente e também tem a maior população da África, né? Concentra a maior parte da população da África. São cerca de 48 estados independentes e é uma região muito mais diversificada que a África Setentrional. Então, assim como a gente viu que na África Setentrional tem mais ou menos, né, muitas similaridades, né, em termos de cultura, hábitos, costumes e religiões. A religião islâmica predomina na área, né, no norte da África. Já na África subsaariana, a gente tem uma diversidade maior, cultural, religiosa. E essa região ela pode ser sintetizada, né, os contrastes, através dos dois países que se destacam, né, as duas maiores economias do continente africano, Nigéria e África do Sul. Vou começar falando um pouco sobre a Nigéria. Então, o que é importante a gente saber sobre a Nigéria? A Nigéria é a verdadeira potência econômica da África subsaariana. Tem a maior economia, tem a maior população, é o maior exportador de petróleo do continente africano, é a segunda maior base industrial do continente e, pelo fato de ter a maior população, também é potencialmente o maior mercado consumidor do continente, certo? Como eu havia mencionado, é o segundo país mais industrializado da África subsaariana. Destaque da indústria nessa área, a indústria petroquímica, né? Se é o maior produtor de petróleo, também vai ter uma indústria petroquímica para poder beneficiar esse ativo. Além disso, a agroindústria e produtos têxteis também têm destaque. Setores destacam também a economia nessa região, a mineração e a agricultura. Um destaque também na Nigéria, né, quando a gente fala, ela tem não só a maior população do continente, mas tem também a cidade mais populosa, né, Lagos, na Nigéria, que é uma síntese do modelo de urbanização da África do Sul, do continente africano, certo? É uma cidade com 22 milhões de habitantes e com uma urbanização caótica, sem nenhum tipo de planejamento. Destaque aí para as favelas de palafitas, né, nos grandes alagados. Como se dá a urbanização no continente africano? Por falta de oportunidades para praticar a agricultura no interior do continente, normalmente são regiões áridas, ou então fazendas que são tomadas ali por grandes latifúndios, né, destinados à exportação. Parte da população migra para as cidades em busca de oportunidades de emprego, mas não tem emprego para todo mundo, não tem oportunidade para todo mundo. Então muita gente sobrevive na informalidade e vai morar em favela. É um quadro parecido que a gente tem em muitas grandes cidades no Brasil, mas agravado na África, né, pelo estágio de desenvolvimento econômico dos países, que ainda é bem atrasado em relação ao Brasil. Outro problema que a Nigéria enfrenta também é o extremismo religioso, né, do grupo separatista Boko Haram. É um grupo de inspiração islâmica que tenta fundar, né, um governo teocrático de orientação islâmica em toda a Nigéria. Atualmente, a de atuação deles é na porção centro-nordeste do país. Esse também é um entrave no desenvolvimento. Diante da estabilidade política que a ação desse grupo gera, o investidor estrangeiro pensa duas vezes antes de aplicar seu dinheiro em empresas nigerianas, certo? Aí em laranja, a área de atuação do Boko Haram, a área mais pobre do país, né? O sul aqui é a parte mais rica, é onde a gente tem a maior parte da exploração e do beneficiamento do petróleo. Agora vamos falar um pouco sobre a África do Sul, a República da África do Sul. O que é importante a gente saber sobre a África do Sul?
Primeiro que a África do Sul, durante muito tempo, ela foi considerada a potência regional da África subsaariana. Só recentemente a Nigéria ultrapassou a África do Sul e passou a ocupar o posto de maior mercado consumidor do continente. É um país que tem uma posição estratégica, né, situado aqui no extremo sul do continente africano. Tem um litoral banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Índico, uma importante rota de navegação entre as Américas e a Europa, e a Índia e a China, né, no Oriente. A África do Sul possui a maior concentração mundial de riquezas minerais. Se a gente olhar o tamanho do território, proporcionalmente é o país que concentra maior riquezas minerais dentro do seu próprio território. Também é o país mais industrializado do continente africano. Na prateleira das nações quanto ao desenvolvimento, a África do Sul está na mesma prateleira de Brasil, México, Turquia, Argentina, Rússia, Índia, China. É um país em desenvolvimento, num estágio um pouco mais avançado do que os demais países da África subsaariana. A África do Sul, assim como os países de desenvolvimento de maneira geral, também apresenta um contraste muito grande, né? Tem muita desigualdade dentro do próprio território. E quando você fala em padrão de vida, né, destaca-se aí que a minoria branca do país, né, que representa apenas 8% da população, tem um padrão de vida muito melhor do que a maioria da população. Cerca de 74% da África do Sul, população negra. E também é muito importante a gente saber, quando a gente fala na África do Sul, da política do apartheid, né, que em africano quer dizer segregação, separação. Foi uma política de segregação racial que vigorou na África do Sul durante quase toda a segunda metade do século XX. O que era o apartheid? Era um sistema de segregação racial constitucional que vigorou entre os anos de 1961 e 1994, que estabelecia, né, direitos e deveres diferenciados de acordo com a cor da pele. Os brancos, claro, né, tinham muito mais direitos em relação à maioria negra, e a população negra tinha muito mais deveres em relação à minoria branca. Foi um sistema defendido pelos africâneres, né, que eram os sul-africanos brancos, descendentes dos colonizadores europeus, particularmente aí, holandeses. A situação só começa a mudar quando, no meados dos anos 90, o presidente Frederic de Klerk, presidente branco, africano, resolve, né, para fugir do bloqueio que a África do Sul vinha sofrendo, um bloqueio internacional, um boicote puxado pela ONU, ele resolve iniciar um processo de revisão do apartheid. Parte desse processo era revogar a prisão perpétua do ativista negro Nelson Mandela, que anos mais tarde se tornaria o primeiro presidente negro da África do Sul. A atuação desses dois, né, em busca da pacificação da África do Sul e do restabelecimento, né, do estabelecimento de direitos iguais, independente da cor da pele, para toda a população, valeu aos dois no início dos anos 90 o Prêmio Nobel da Paz. Certo? Pessoal, essa foi uma revisão muito rápida aí, para que a gente possa recuperar, né, alguns conhecimentos que ficaram para trás, agora nesse programa de recuperação da aprendizagem. Recomendo, faça a leitura, siga aquele tutorial que está na aula do PRSA, participe do fórum, deixe lá o seu comentário, comente eventuais postagens dos colegas, dos companheiros, e não deixe de fazer as atividades avaliativas, certo? A participação no PRSA é importante para ajudar a recuperar a nota de vocês. Vai ter um ponto na sua nota final de curso. Então é importante a participação, certo? Nos veremos aí ao longo das próximas 3 semanas. E para qualquer dúvida, utilize o fórum de discussão ou então fale comigo por mensagem individual, estou à disposição. Certo? O professor está pronto para ajudar vocês. Sempre à disposição. Bom dia a todos, bom dia a todas. Até a próxima.